Eu queria tocar num assunto. Hoje o presidente Lula viajou ontem, 49ª viagem deste mandato. 2 anos e meio, 49ª viagem. Ele que na gestão anterior, considerando por gestão anterior os 2 primeiros mandatos, viajou 139 vezes. Ele viaja muito. Não está nem certo nem errado. Não tem certo e errado. Viaja muito, viajou muito, continua a viajar muito. Alguém poderia destacar que ele viajou no primeiro mandato mais vezes para a Venezuela do que para os Estados Unidos. Lembrando que para os Estados Unidos ele pelo menos tem que ir uma vez por ano, porque tem a Assembleia Geral da ONU. Então, em viagens americanas, 12, das quais 8 para a ONU, sobram 4. Venezuela, 13 viagens no primeiro mandato, que ele foi mais para Cuba do que para a Alemanha. Pode falar, puxa vida, poderia ter ido mais para alguns países do que para outros, mas é uma discussão que se pode ter, que eu não quero ter. O que eu quero observar, chamar atenção, é o seguinte: por quê? Qual é a diferença de agenda entre um presidente que viaja muito e um presidente que viaja pouco, né? Qual é a diferença entre o presidente que pega o carro e sai do Alvorada para o Planalto e o presidente que pega o avião e sai do Brasil e vai para o exterior? Tem uma diferença muito grande. Não é trivial. Lembrando que toda vez que o presidente viaja, o Brasil vive uma situação exótica. Quando o presidente viaja, o Brasil tem 2 presidentes. Porque tem um presidente lá fora negociando em nome do Brasil e tem um presidente aqui dentro, que é o vice-presidente da República, em exercício, despachando. Então a gente tem 2 presidentes. A gente vota em um, mas a gente leva 2 nos períodos de viagem presidencial. Mas qual é a diferença prática entre o presidente lá fora e o presidente aqui dentro? Lá fora, o presidente tem uma agenda de pleitos, de pedidos. É um presidente que pode criticar, é um presidente que pode apontar defeitos, é um presidente que pode chamar atenção para coisas e pontos que na percepção dele não estão funcionando. É um presidente que fiscaliza, é um presidente que fala, por exemplo, acertadamente, de todos os absurdos que estão sendo registrados hoje em dia na faixa de Gaza. É um presidente que se senta com o Xi Jinping e fala sobre uma solução para a guerra da Ucrânia. É um presidente que busca acordos, é um presidente que vai apresentando ideias, sugestões. Agora na França, por exemplo, falando sobre a importância do acordo da União Europeia com o Mercosul, vai celebrar mais de 20 atos entre Brasil e a França, cooperação com vacina, segurança pública, educação. A França, que é o 3º maior investidor estrangeiro no Brasil. Vai falar, está se construindo uma temporada do Brasil na França, eventos e mais eventos, são centenas de eventos em 50 cidades francesas. Na China, ele falou de um fortalecimento de parceria para a construção de um mundo mais justo, né? Busca vender mais produtos para a China, trazer mais investimentos chineses para o Brasil, foi para a Coreia do Sul, vai para cá, vai para lá e tal. Então, a sensação que se tem e a sensação de agenda que passa quando um presidente está lá fora é que ele está fazendo um monte de coisa, várias conquistas. E volta com a sacola cheia de entregas. Estou voltando agora de tal país e eu trago isso e trago aquilo e este acordo, aquele acordo. Todas as viagens voltam, né? Quando volta o presidente, todas as viagens são recheadas de acordos, porque você não tem por que ir. Então vai e celebra isso, celebra aquilo. Então é um festival de realizações. Aí o presidente, esse é o presidente que pega o avião. Aí tem o presidente que pega o carro. O presidente pega o carro e vai para o Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto. Ele mora na Alvorada, vai para o Palácio do Planalto. O que ele encontra? Ele encontra o seguinte: PEC da segurança pública que não anda. Ele encontra o IOF, que ele e o Haddad inventaram de aumentar o imposto no Brasil e que o Congresso diz que não pode. Aí o INSS, o maior escândalo da história do INSS, que se tivesse sido abortado no início do governo dele, teria 1/3 do tamanho do estrago que passou a ter, porque o ministro que ele nomeou foi um desastre, não prestou atenção aos alertas e virou essa confusão que estourou no colo dele. Aí
ele olha a proposta do aumento da isenção do imposto de renda e o negócio fica encalhado. Aí ele vai num evento do PSB, porque o João Campos se torna presidente do partido, e dos 15 deputados do PSB, só 4 postaram uma fala dele, uma foto dele no evento. Dos 15, só 4, partido de esquerda, PSB. Ele foi ao evento do PSB. E a bancada federal estava nem aí. 11 dos 15 ignoraram a presença do presidente da República. Isso é a realidade. Outra realidade, das obras do PAC, com verbas, né, do governo federal enviadas para estados e municípios, só 11% foram licitadas. Então o negócio não anda. São 48,8 bi do total, 44 não saíram do papel. Aí sai uma pesquisa, que eu considero que a pesquisa não tem a menor importância eleitoral, mas ele abre lá e está lá a Michele empatando com ele, a Michele que fala a língua dos anjos, empatando com ele que fala a língua do povo. E está tudo meio que empatado. Empata com o Bolsonaro, empata com o Tarcísio, empata com a Michele. E aqueles com quem ele não empata, de quem ele ganha com alguma folga, o percentual dele não muda tanto assim. Ele tem no mínimo 40% e no máximo 44% das intenções de voto. Não vale nada, hein? Falei disso ontem. Mas ele olha isso e fala, mas meu Deus do céu, e aí? Então, é um festival de problemas, é confusão para todo lado, é a reforma ministerial que ele entabulou e que o Centrão está ignorando se vai ter, se não vai ter. É o Hugo Mota devolvendo a proposta do aumento do IOF, dizendo, pensem lá, em 10 dias voltem com uma solução, que é coisa mais, não digo humilhante, porque não dá para dizer que o Hugo Mota humilhou o governo, mas é desagradável, né? Você apresenta uma proposta que entende ser a solução para o problema fiscal brasileiro, enganação, naturalmente, porque o governo não faz ajuste fiscal, não fez no primeiro ano, não fez no segundo ano, não fez no terceiro ano, aí chega em maio e descobre que está faltando dinheiro, o que é natural, porque tudo tem limite, tem que aumentar a carga, porque com a carga atual não dá para buscar dinheiro, tem que aumentar a carga. Então, vamos sufocar a sociedade. Olha a agenda de reação da sociedade, aumenta a rejeição, o número de brasileiros incomodados com o atual governo é muito maior do que já foi. Na história do Lula, esse desconforto é uma novidade. Ele fica só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Notícias ruins imotivadas? Não, motivadas. É um governo que fica se fiando, não é nem num tripé, né? Sabe aqueles banquinhos de tirar leite, que tem um pezinho? Ele se fia nisso. Então ele diz, olha, nós estamos com o máximo de emprego, e fica repetindo emprego, 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 emprego. Ah, e o PIB? Nossa, o PIB cresceu 3%. Fica se fiando em pouquíssimas notícias que são boas na economia, mas você tem a inflação, você tem o juro que não cai, você tem uma dívida pública que está explodindo, você tem uma bomba relógio que está sendo armada, você tem a certeza que 2027 o orçamento não fecha, você tem o único governo da história desse país que já anunciou que entregará para o próximo presidente, podendo ser ele mesmo, uma herança maldita, porque já avisou que o orçamento construído nas bases em que está sendo construído em 2007, ele explode. Só que antes de 2027 tem 2026, tem 2025. Então, está tudo arrastado. É um governo que se arrasta, um governo que não consegue construir maioria formal, não consegue construir uma maioria estável, um governo que é voto a voto. Então ele distribui cargo como quem distribui confete no carnaval, jogando para tudo que é lado, e não adianta coisa alguma, não consegue atrair as pessoas, não consegue encantar, só naturalmente falando pro quintal. Então vai num evento do MST, vai num evento que bota a claque lá para bater palmas e aplausos e sai com a sensação de que está sendo aplaudido. Aí tem a oportunidade de viajar para o exterior, vai para o exterior. No exterior não tem vaia, no exterior não tem desconforto, no exterior ele é abraçado pelas pessoas mais importantes do planeta Terra, porque ele visita as pessoas mais importantes do planeta Terra.
Aqui ele não consegue ser abraçado pelas figuras mais importantes do jogo político, abraçado de verdade, né? Sair de mãos dadas por aí, lá é temporário. Então ele abraça aqui, abraça ali e fica com a sensação de que está transformando. Então as cenas da viagem dele para a França já são exploradas pela equipe de comunicação do governo e botam musiquinha, e botam ele abraçando Macron e fazem foto dele com Macron e ao lado as primeiras damas, e fica aquela coisa de que estamos fazendo grandes transformações no mundo e interferindo na agenda mundial. Quem sabe ele não pode ocupar o espaço internacional mais forte, como eu falei, uma agenda sobre os temas mais importantes do mundo. Porque quando ele fala do genocídio na faixa de Gaza, ele está falando de um tema essencial. Quando ele fala da guerra na Europa, ele está falando de um tema essencial. Quando ele fala sobre o Trump, ele está falando de um tema mundial. Quando ele diz o que está acontecendo na China e os desafios, tema mundial. Por mais que tenha os escorregões, como por exemplo na reunião com a China, em que ele pede um técnico, um especialista em redes sociais da China para ajudar a regular a rede social no Brasil. Aliás, a coisa mais fácil é pedir realmente a um chinês que regule a rede social, porque eles sabem fazer isso, né? Lá é tudo regulado, não pode nada, então é só desligar. Eles vão, olha, eu tenho um botão on-off aqui, põe no off e está tudo resolvido. Essa é a solução chinesa, né, para as questões de liberdade. E quando vem aqui, essa situação desagradável. E o presidente lá fora, portanto, pode apontar o dedo para os problemas. Aqui, ele é o encarregado das soluções. Apontar o dedo para os problemas sempre foi a especialidade do PT. Apontar o dedo para os problemas sempre foi a especialidade do Lula. Encarregar-se das soluções é muito mais complicado. E com as armas de que ele dispõe hoje, que são poucas armas, porque o Congresso detém o grosso do investimento no orçamento, o Congresso não quer saber dos cargos. Mas se não quer saber dos cargos, não quer saber de orçamento, porque o orçamento já está com eles. De ideologia, eles vão saber, a gente já sabe que não importa quem vença a eleição, a gente sabe que o Centrão vai estar no próximo governo. Pode ser com Lula, pode ser com qualquer outro candidato, vão precisar do Centrão. Então o Centrão já sabe, o nome Centrão já diz tudo. Estamos no centro, não só do espectro político, mas no centro das decisões também. Então, essa é a diferença entre o presidente do carro, que vai para o Planalto, e o presidente do avião, que vai para outros países do mundo. Dá para entender essa vontade do presidente Lula de viajar cada vez mais e gerar, a partir dessas viagens, quem sabe impactar internamente com imagens positivas, com movimentos positivos e tal. E o que o espera hoje, quando voltar, né? Hoje não, mas quando ele voltar da França e chegar de mais essa viagem, antes de partir para a 50ª viagem, é um nó que não é tolo. A desaprovação dele na faixa que sempre o apoiou, até 2 salários mínimos, é monumental. Monumental. É coisa de quase o dobro de desaprovação. Como faz? Justamente o público que apoia, sempre apoiou o governo Lula. Como ele vai abrir a caixa de ferramentas e achar espaço fiscal para poder encontrar novos projetos? Ele chegou a entabular ontem num discurso algo que ele poderia fazer, falou de investir em financiamento para compra de motocicletas para os entregadores, falou que todas as concessões de estrada vão ter, a partir de agora, um espaço para descanso de caminhoneiro, e assim anunciou uma série de projetos. Agora, os projetos que ele anunciou no início do governo, leia-se PAC, como eu falei há pouco, simplesmente não andam. Não andam, ou seja, o governo não tem capacidade de execução, o governo não tem capacidade, fica anunciando, bota nome bonito dos projetos e os projetos não andam. Ou seja, ele não conseguiu apresentar uma marca para esse governo, não é uma marca do marketing, sabe? Não é uma marca real, uma transformação. Daí, por isso, que vai a bordo do Boeing presidencial para buscar boas notícias lá fora. E essa é a grande diferença. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.